E aí, Cauã? E aí, Letícia? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu achei que hoje eu ia ficar sem quórum, hein? Tudo certo, pessoal? Deixa eu só... Ah, não, pensei que era... Tudo bem? E aí, como é que passaram esses 15 dias aí? Vocês sabem do restante da turma de vocês? Ou é uma pergunta muito difícil? Olha só, o que eu quero mostrar para vocês então. Aula 14, eu já havia liberado ela na semana passada, tá certo? Então vocês têm um prazo aí até dia 14 para realizar essas atividades, tá certo? Eu vou dar uma mostrada para vocês nesse conteúdo hoje. E a aula 15 é a que eu vou liberar hoje, a partir do meio-dia aí, tá certo? Que nós vamos falar sobre África e Europa. O conteúdo vai ser sobre África e Europa, né? E aí nós vamos falar sobre imperialismo e a partilha da África. Mais ou menos seria uma revisão do que nós já vimos na aula 13, se eu não estiver enganado, tá certo? E aí vai ter 2, 3 atividades aí, porque essa aula ela vai equivaler então à presença de vocês na semana de 6/9 e 13/9, certo? E aí o nosso último conteúdo eu vou postar aqui, 24 do 9, ok? 24/9 que vai equivaler então às presenças da semana 20 e 27, ok? E aí, meu nariz está coçando hoje. E depois, essa semana aqui é a semana da prova, certo? Essa semana fica reservada para a prova, para vocês entregar ela para mim no dia 8. 8 ou 9, tá certo? Porque o bimestre encerra aqui, eu acho que no dia 9, beleza? Então nós temos mais um encontro síncrono, mais um conteúdo. Que aí depois nós vamos ver sobre África e América, tá certo? Então esse terceiro bimestre a gente só viu essa parte de África. E aí eu tenho 2 atividades aqui para vocês, 3 na verdade, certo? Uma de múltipla escolha, depois outra que é uma análise de imagem, certo? Isso aqui é dissertativa, e outra pesquisa. Joguei uma pesquisa aí para vocês, tá certo? Depois eu venho explicar isso aqui certinho, como é que vocês vão fazer isso, ok? Eu quero abordar com mais enfoque essa parte de pesquisa aí para vocês, porque ficar respondendo questionário é muito fácil, né? É muito, além de fácil, é chato, né? É meio chato. Então, como nós, ao que tudo indica, nós iremos voltar, então nós vamos poder variar aí um pouco mais essas atividades. Então nós já vamos variando aqui já através do Moodle também. Porque aí eu não sei também, no momento que a gente voltar, se a gente vai continuar utilizando o Moodle. Eu creio que sim. Então, se continuar, eu continuo postando dessa mesma forma aqui, conteúdo para vocês. E aí na sala de aula a gente mais debate, mais discute, mais conversa também, tá certo? Ok? E aí a atividade mesmo a gente faz aqui. O que for do caderno a gente faz no caderno, tá certo? Eu vou estar com vocês também. E aí eu consigo visualizar o caderno de vocês, certo? Nós não vamos abandonar o caderno. Apesar de eu não ser tão velho, mas eu prefiro ainda usar o caderno, tá bom? Então vocês já vão ficando, já fique claro isso aí para vocês. Eu não vou deixar de usar o caderno, ok? Você não tem? Eu imaginei isso, calma. Eu falei, caramba, será que eles têm caderno? Eu nem comentei isso, olha lá, você já falou, né? Eu não tenho nem caderno mais. Entendi, calma. Letícia, você tem caderno ainda? Vou comprar no Shopee se voltar às aulas. No Shopee é baratinho, né? Ai. Eu já tentei comprar um monte de coisa no Shopee, mas eu não... Assim, consegui, mas o frete ficou um pouquinho caro. Não sei se foi por ser a primeira compra ou por eu ter comprado pelo computador. Acho que tem que baixar o aplicativo, né? Pro frete sair grátis, né? Tem que colocar cupom. Tem que colocar o cupom, calma. Certo. Então, é que eu tô em tanta correria que faz muito tempo que eu não compro nada. Acho que a última coisa que eu comprei pela internet... Nossa, eu nem lembro o que foi que eu comprei. Acho que foi lá em maio que eu comprei alguma coisa pela internet. Foi em maio. Tem um monte de coisa que eu preciso comprar aqui. E com essa correria... Nossa,
Vamos ver. É bom que economiza, né? A gente economiza, né? Nesse momento, né? Ai, ai. A gente economiza. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aí pra vocês, olha só. A aula 14, então, que eu não havia mostrado pra vocês. Então, nós vamos falar de África, né? Do mundo globalizado, rumos do desenvolvimento. É o conteúdo que está lá na página 236. Deixa eu abrir o livro aqui para vocês. Esse é o do primeiro ano. Vamos lá. É que hoje eu estendi um pouquinho a aula do primeiro ano. E aí eu acabei entrando atrasado aqui com vocês. Link do livro. Tá, você, Cauã e... Cauã e... Quem que tá aqui? Oh, meu Deus. Nossa, cadê meu navegador? Cauã e Letícia, vocês estão fazendo cursinho, não? Ah, você está fazendo, Cauã, certo. Ah, tá, você não, Letícia, entendi. Entendi, certo. Ah, tá, então, Cauã, você já está mais... você está fazendo cursinho aonde? É o que? É online também? Presencial? Como é que é? Deixa eu só abrir o livro aqui de vocês. É online. Ah, tá, é online, certo, certo. Entendi. Entendi, pessoal. Mas eu fiquei um pouco perdido. Agora só estudo. O que mais cai do Enem? Sim, sim. Ah, vocês vão... tem o Enem, né? Nossa, esqueci do Enem. Verdade, vocês vão fazer Enem também, né? Certo. Nós precisamos dar uma testada aí em Enem também. Talvez o próximo conteúdo aí eu jogue algumas perguntas aí de Enem para ir auxiliando vocês também. Bom, pessoal, olha só. África. O conteúdo que eu coloquei aí para vocês, que vai fazer referência a aula 14, é da página 236, 239, né, que vai falar dessa África no mundo globalizado. É essa parte aqui, ó. O que essa parte vai falar aí para vocês, pessoal? Nós vamos visualizar... Epa, deixa eu travar a mãozinha aqui. Aqui, então, ele vai começar falando desse posicionamento, né, da África, né, dentro desse mundo globalizado, né? Vai falar um pouco aí, vai dar algumas informações aí para vocês a respeito de comércio, a respeito de economia, ok? E aqui, esse mapa aqui, eu vou explorar mais os mapas aí com vocês. Esse mapa aqui, ele mostra as 3 potências emergentes em disputa em 2009, certo? Ou seja, são países que em 2009 estavam despontando aí como potência do continente africano. Que no caso aí, ó, olha só, a África do Sul, a Angola, a Nigéria, o Sudão do Sul, a Etiópia e Uganda. E aí, se vocês observarem a legenda, olha só aí, ó. Esse círculo laranja, esse quadrado, onde os países que estão representados por essa cor laranja, é uma potência regional principal e zona de influência econômica e política. Ou seja, são países, né, que têm aí potencial regional, né, influencia todos os outros países ao redor, certo? E é zona de influência econômica e política, ou seja, há muita exportação e importação aqui dentro através desses países, tá certo? Esse em azul é uma potência regional secundária. Ela é menos importante do que essas potências regionais aqui, destacada em laranja, ok? E zona de influência de ação, ok? São países aí, eles numa hierarquia, né, de importância regional, econômica, social, eles estariam em segundo plano, ok? Essas flechas, olha aí, laços econômicos ou políticos fortes
exploração de matérias-primas, forças de manutenção de paz, esforço de mediação dos conflitos internos, que são essas flechas aqui, ó, em marrom, certo? Ou seja, o que quer dizer essas flechas aí? Laços econômicos ou políticos fortes. São os países com quem esses países estabelecem esses laços. Então a África do Sul estabelece relação aqui com a Costa do Marfim, com Ruanda, com o Sudão do Sul, certo? Com as Ilhas Maurício aqui também, ó. Vocês estão vendo que essa flecha sai da África e vem aqui para as Ilhas Maurício, que é um território inglês, certo? Aqui também, ó, olha só a relação do Sudão com o Egito, Sudão e Nigéria, Sudão e o próprio Chad, aqui essa região mais a sudeste aqui, a sudoeste, né, do Chad, ok? E a flecha em azul, intervenções militares por causa de conflitos internos, né? Vocês podem ver, ó, Angola, né, Uganda e Etiópia, ok? Depois aqui ele veio falar de economias e problemas sociais na Nigéria, certo? A Nigéria aí como sendo um país aí de potencial, né? Relevância econômica, social, né? De influência, né? Da região aí, ela tem todo um espectro aí de problemática social aí, principalmente ligada à pobreza, principalmente ligado também à disputa por petróleo, a disputa religiosa também, tá certo? Olha só aqui, ó, essa terceira frase aqui, ó, que ele fala: a existência de grupos extremistas desestabiliza o país, no norte e nordeste da Nigéria, onde a população islâmica é majoritária. O grupo islâmico Boko Haram, vocês já devem ter escutado esse nome, entende que a educação ocidental, principalmente a feminina, não condiz com seus preceitos religiosos fundamentados no islamismo e tenta impor um governo baseado no código islâmico, a Sharia. Ou seja, eles não concordam com esses costumes nossos ocidentais aqui, certo? Para a mulher, ok? Então eles estabelecem lá, então a disputa acontece ao mesmo tempo que a Nigéria quer ser um país que quer estar no mundo globalizado, né? Quer estar aí diante do cenário, né, econômico, social, cultural aí do mundo, há essa controvérsia aqui por parte desse grupo aí do Boko Haram que não concorda, né, com esse ideal aí de costume ocidental. O norte da África também tem algumas disputas aí, destacando o Egito, certo? O Egito, Tunísia. Ele vai falar da Primavera Árabe, que foi aquele momento lá em 2010, foi mais ou menos auxiliado também pelos Estados Unidos, com a intenção dos Estados Unidos, né? Que vários ditadores de alguns países aí caíram, né? Na época, que eram países que tinham como figura de destaque, né, que no nosso caso aqui é o presidente, né, então lá eles tinham o ditador, caíram, né, porque o pessoal se movimentou, a população achou que aquilo não era mais certo, né, não concordavam mais com aquele tipo de ideia, então acontece aí a tal da Primavera Árabe. Olha aí como ele destaca aí para vocês, ó. A Primavera Árabe, iniciada na Tunísia em 2010, foi uma onda de protestos e levantes populares estimulados, entre outras mídias, pelas redes sociais. O movimento se alastrou para diversos países do norte da África, como a Argélia, o Djibouti, a Mauritânia, o Marrocos, o Sudão e o Saara Ocidental. Na Tunísia e no Egito, os protestos se transformaram em revolução, e na Líbia em guerra civil. Estes fatores ocorreram também em países do Oriente Médio. Então foi um movimento aí que se alastrou nessa região aqui toda, ó, e causou dor de cabeça para esses líderes aqui, certo? E depois ele destaca a África do Sul. A África do Sul nós podemos dizer que é o país, em questão de cenário mundial, né, é o que mais se destaca do continente africano, é o que mais se destaca, é o que mais está à mostra, né, para o mundo do continente africano, tá certo? Tanto é que já se teve uma Copa lá, né, 2010 mesmo, a Copa do Mundo foi feita lá, né, que trouxe muitos investimentos para o país, mostrou a cara do país, né, para o mundo todo, ok? E também é um dos países em emergência, né, que faz parte do BRICS, que é aquele grupo
que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China, né? E África do Sul, né? Que se acordaram aí, são países emergentes, né? Que formaram um bloco, né? Esse bloco chamado BRICS, para haver acordos, né, entre eles e acordos com outros blocos também, tá certo? Entre os países africanos, a Nigéria e o Sudão representam alguma ameaça aos interesses diplomáticos e econômicos da África do Sul, seguidos de Angola, Etiópia e Uganda. Sabemos que as empresas localizadas nas grandes cidades africanas que comandam as atividades de inovação econômica, o acesso a tecnologias de informação e comunicação, começa a fortalecer as relações dessas empresas com diferentes regiões do continente, assim como dos países africanos com outras regiões do mundo. Então, falando aqui dessa parte aí mais de tecnologia, né, dessa relação, que lá também, nessas grandes cidades africanas, existem já essas empresas, né, sede de empresas oriundas mesmo da África, né, dessas empresas de comunicação, né, que vão confluir em todo esse espectro digital, né, de digitalização aí do continente, da população, né, de tantas outras necessidades, né, que eles lá também, assim como nós, necessitam e já passaram a usar também. Deixa eu ver. O acesso às tecnologias da informação e comunicação começa a fortalecer as relações dessas empresas com as diferentes regiões do continente, assim como dos países africanos com outras regiões do mundo. Essa foi a razão que estimulou a entrada da África do Sul no BRIC, bloco até então formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Com o ingresso da África do Sul, South Free Africa, em inglês, o bloco passou a se chamar BRICS. Cidade do Cabo é uma das regiões mais industrializadas da África do Sul. Cidade do Cabo, destaque aí turístico, destaque econômico, social, né, dentro da África do Sul, né, do país da África do Sul, seria uma das caras, né, da África do Sul para todo esse processo de globalização, para todo esse processo de vitrine, né, de vitrine da África do Sul, certo? E aqui esse outro mapa, o mundo do ponto de vista da África do Sul em 2011. Então, olha só as relações aí, né? Esses países, essa linha amarela aqui, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, isso aqui são grupos, viu, pessoal? Blocos econômicos. União Aduaneira da África Austral, em laranja, certo? Os países aí que dão formato a esse grupo. Presença de multinacionais sul-africanas no continente africano, extração de matéria-prima, finanças e serviços. Então, olha só aí, ó. A partir da África, né, multinacionais da África localizadas em outros países do continente africano. Área de influência direta, certo? Verde. Laços políticos históricos, né, com a Líbia, com o Brasil, com a própria Índia. Poder emergente rival, ou seja, o rival aqui da África do Sul, a Nigéria, ok? Seria um outro país que também está no caminho de se tornar vitrine do continente africano, certo? Principais países de ajuda ao desenvolvimento sul-africano, essas linhas verdes, certo? Laços econômicos fortes, quantidade das trocas, essas flechas aqui, ó, certo? Essas flechas em verde, né? Então, olha só para a Europa, ó, 21 bilhões de dólares. Para a Índia, 3 bilhões de dólares. Para a China, 9 bilhões de dólares. Países do Golfo, 1,5 bilhão de dólares, certo? E a flecha roxa, principais fornecedores de petróleos e gás para a África do Sul, como vocês podem ver, certo? Inclusive a Nigéria, o seu hoje oponente, né? Depois aqui ele vai falar de novos parceiros comerciais da África, inclusive a China, né? Relações comerciais com o Brasil. Aqui vai falar um pouco também de organizações de integração, que ele vai destacar essa União Africana. Ok? Então aqui ele encerra essa parte, pessoal. Falando então aí da África neste mundo globalizado. E aí aqui eu tenho algumas atividades para vocês fazerem, certo? Cadê? Deixa eu ver aqui. Opa, não é aqui. Visualização prévia. Que ele vai mostrar aí para vocês. São perguntas também de múltipla escolha, tá certo? São 4 perguntas. Tomem cuidado nesse porém,
aquela vale 1 ponto, né? Então cada uma vale 0,25. Então, por favor, acertem todas para você ter o 1 ponto, ok? São todas aí perguntas de múltipla escolha, ok? Aqui eu não selecionei análise cartográfica para vocês, só coloquei essa atividade mesmo, certo? E assim, por outro lado, isso mesmo, tem um vídeo aqui falando das 10 maiores empresas da África. Eu também não sabia, fiquei abismado também. Aqui é um outro vídeo falando sobre a África subsaariana e as causas do subdesenvolvimento, né, dentro aí do país. Depois aqui, pessoal, tem uns infográficos também. Vocês dão aí uma olhada nesses infográficos, mostrando as 10 maiores economias da África, a centralidade marítima da África, certo? O livre comércio, o Covid-19 na África, um tema aí atualíssimo, internet na África, certo? E a África como um polo de atração. Beleza? Depois vocês olhem esses infográficos aí, que é um material legal também, material bacana para vocês observarem aí, e servir de subsídio aí também para vocês responderem essas atividades. E por fim, como esse conteúdo África e Europa eu não tenho no livro didático, certo? Então eu separei, tive que separar aí eu tenho um outro material aqui que me dá mais ou menos uma direção aí do que a gente vai tratar nesse conteúdo, né? Esse primeiro aqui eu tenho então esse primeiro conteúdo, eu tenho um texto aí que eu trouxe para vocês. Calma, eu mesmo fiquei um pouco perdido, caramba. O Cauã, então, eu não estudei na Unesp, ainda não, pretendo. Quando eu for fazer meu doutorado, eu tô querendo fazer meu doutorado na Unesp. Então, a geografia eu fiz na UFMT, na época, na Federal do Mato Grosso. UFMT. E aí depois o mestrado eu fiz na UFSCar. O mestrado eu fiz aqui na UFSCar. O mestrado em Engenharia Urbana eu fiz aqui na UFSCar. E agora eu vou fazer o doutorado na Unesp. Eu quero fazer na Unesp. Mas pode ser na Federal do Paraná ou então na... Deixa eu ver qual que é aquela outra, gente. Ai, meu Deus. Na UFG, Federal de Goiás. Que são os três doutorados que eu tô mais ou menos de olho aí até então. Então. É que o doutorado, ele é 4 anos, né? É um outro curso. É quase que um outro curso de graduação. E aí requer tempo, né? E eu não quero, ano que vem, não deixar de estar aí no IFE, certo? Porque vamos supor, se eu passo no doutorado agora, se eu sou aprovado no doutorado agora, então eu já começo ano que vem, né? E aí eu talvez não conseguiria conciliar, então, doutorado com aulas aí no Instituto Federal. Esse seria o porém. Eu não conseguiria conciliar isso. Então, eu estou preferindo, ano que vem, continuar aí no IFE, mas isso não vai me impedir de fazer o processo seletivo. Nem que seja um só eu vou fazer. Para mim já ir vendo, né? Ver como é que eu tô, como é que são as coisas, né? Então esse ano eu estou atento, principalmente no da Unesp, eu estou atento ao processo seletivo para eu não deixar de fazer. Se acontecer de eu passar, eu vou ver o que eu vou fazer, certo? Aí, ao que tudo indica, o IFE vai renovar o meu contrato ano que vem, né? De novo, para estar aí com vocês. Então, a minha prioridade seria o IFE ano que vem. Seria o IFE. O doutorado a gente faria depois, porque o doutorado é puxadinho, viu, pessoal? É um curso, é uma modalidade de curso porque é puxado. Porque o doutorado, o que acontece com o doutorado? Se eu tivesse o doutorado, eu estaria ganhando aí no IFE o salário de doutorado. Seria maior que o salário que eu ganho hoje, porque o salário que eu ganho hoje é o salário do professor e o adicional pelo mestrado, né? Então, já é um salário legal. Para mim, tá sendo um salário legal. Mas se eu tivesse doutorado, seria mais legal ainda. Então, eu penso em fazer o doutorado para amanhã ou depois, quando eu passar no concurso do Instituto Federal, não sei qual Instituto Federal eu vou passar no concurso para ser professor, aí eu ganho um salário, já entro ganhando um salário legal, né? Já. Então, não é que é difícil, o Cauã. O problema
é muita coisa para fazer, muita coisa, prazos, né? É mais puxado. Então, eu não conseguiria, eu já sou bem claro, já sou bem sério em falar isso, eu não conseguiria conciliar então doutorado com as atividades aí no IFE. Então eu prefiro ano que vem estar aí no IFE a todo vapor, e o doutorado a gente pensa em 2023. Tá certo? Até porque o doutorado tem o porém, né, da dedicação integral, né? Então, no primeiro ano você vai fazer as aulas, acho que até no segundo ano tem aulas também, aí depois você só faz o desenvolvimento da pesquisa. Então, nos outros anos, talvez você consegue conciliar, né? Porque aí já passou as aulas, né? Então você não tem aquele cronograma de aulas, você tem o seu cronograma de desenvolvimento da pesquisa. Aí dá para conciliar aulas, né, com o doutorado. O professor Edivaldo mesmo, ele está terminando o doutorado dele, né? Então ele já está no ritmo de término, então ele já passou essa fase de aulas, então tanto é que ele está aí com a gente, né? Ele também está dando aula aí no IFE. Então, para mim, eu estou preferindo, a minha prioridade ano que vem é o IFE. Tá certo? Então, pessoal, aqui nesse outro conteúdo, vamos lá. É um texto falando sobre imperialismo e a partilha da África, certo? Ele vai falar sobre o processo de imperialismo, né? Que essa imposição, né? Vai falar também de neocolonialismo, que vai falar da parte da colonização da Europa, da África pela Europa, como aconteceu isso, certo? Vai falar do Tratado de Berlim e a divisão do continente africano. Esse Tratado de Berlim foi um tratado que fizeram na Alemanha para dividir o continente africano, certo? Porque esses colonizadores europeus, né, ao chegarem na África, né, a África já tinha toda uma estrutura, né, já tinha toda uma estrutura administrativa, né, em reinos, em tribos, né, e aí chega o europeu dominando tudo, né, escravizando e fazendo colocando toda uma dinâmica diferente do que existia lá. E é aí que inicia os conflitos africanos, certo? Nessa partilha da África aqui, certo? Ok? Depois aqui ele vai falar das consequências do imperialismo para o continente africano, o que trouxe, principalmente os conflitos. Então, a minha tribo, que era rival da sua tribo, passou a ocupar o mesmo país, o mesmo espaço. E aí surge o conflito aí, certo? A minha tribo, que tem uma religião, e a tua, que tem outra religião, passaram a dividir o mesmo espaço, o mesmo território, certo? Então esse foi um dos problemas aí. Depois aqui ela vai falar também sobre justificativas europeias para o imperialismo, né? Que é essa imposição aí sobre os países da África. E aqui ela vai falar sobre colonialismo e imperialismo. É só um texto para vocês terem uma ideia mesmo do que desse processo, dessa relação, né, entre África e Europa, ok? Depois aqui tem a fonte, né, de onde eu tirei, é lá do Politize, esse texto, certo? Deixa eu só vir aqui, pessoal, que eu preciso mostrar uns infográficos para vocês. Aqui. Colonização da África. Deixa eu voltar aqui. Então esse texto vocês podem salvar, tá certo? É em PDF, já coloquei aí em PDF para vocês. Depois eu tenho os infográficos, que são esses infográficos que eu vou mostrar para vocês. São 1, 2, 3, 4, 5 infográficos. E depois eu tenho 4 perguntas de múltipla escolha aqui nessa atividade. Aqui eu tenho uma análise da imagem, bomba africana, chama a imagem. Depois eu vou mostrar aí para vocês. Nós estamos quase eu já encerro com vocês. O primeiro infográfico que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Só fechar isso aqui. Meu computador está meio pesadinho. E hoje eu tô com sono. Nossa. E eu tenho aula à noite ainda. Possessões, né? Olha só. A legenda que mostra aí para vocês. Possessão belga, territórios britânicos, possessões francesas e o movimento de posse, né? De quando que essa
que as metrópoles europeias fizeram, né, quando foram tomar conta, né, desses territórios. Então vocês veem, ó, a flecha preta, olha só os ingleses aí por onde eles andaram, ó, olha só, certo? A Alemanha, olha a Alemanha aí, ó, o domínio deles, né? A França também, né? Muito domínio francês. Possessões espanholas, como vocês podem ver. Estados independentes, aqui nessa época esses estados em azul mais escuro já era independente. A Libéria, a Abissínia, que hoje é Chad, se eu não estiver enganado, certo? Esse país aqui. O outro infográfico é esse aqui, ó. Ele vai falar sobre migração. Hoje nós podemos estabelecer que uma das maiores relações entre África e Europa é migração. Tanto é que vocês viram lá em 2015, se eu não estiver enganado, todo aquele esquema lá de aquela crise, né, de imigração que teve para a Europa, né, que os países europeus tiveram que lidar com aquilo, né. E aí esse infográfico aí traz, né, imigração via Mediterrâneo. Qual é a via para chegar, a maior barreira, né, que existe aí entre a África, entre o continente africano e a Europa? O Mar Mediterrâneo. Tem que atravessar o Mar Mediterrâneo. Então aí você tem alguns números aí dessa migração, né, através do Mar Mediterrâneo. E aí tem dois lugares lá nesse norte africano, certo? Deixa eu ver se eu consigo buscar o mapas aqui. Ceuta e Melilla são duas cidades no continente africano, mas que pertencem à Espanha. E aí vocês vão entender o que acontece ali. Deixa eu ver se a gente consegue. Não, ele puxou Melilla em Malta. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Enclaves espanhóis em Marrocos. Na verdade, Melilla é uma cidade, certo? É espanhola desde 1496. É uma área espanhola dentro do Marrocos, ok? E Ceuta, que também é espanhola desde 1580, 84.800 habitantes, 19,5 km². E Melilla, 86, são quase, as duas são quase todas cidades do mesmo tamanho, tá certo? E as áreas dela. O que acontece aqui, pessoal, nessas duas áreas? Como são cidades espanholas, os migrantes entram aqui, tentam entrar dentro dessas cidades para pedir o asilo para a Espanha. Por quê? Imagine, eu dentro de um território que pertence à Espanha, eu posso pedir asilo espanhol, certo? Ou asilo para qualquer outro país europeu. Só que aí, pensando nisso, o que aconteceu aqui? Aqui, Melilla, aqui, ó, esse lugar aqui, ó. Essa cidadinha aqui. Vocês estão vendo que aqui tem uma linha aqui, ó? Tem uma linha aqui, ó. Essa linha pontilhada aqui. Vocês estão vendo? Essa linha pontilhada, daqui para dentro é Espanha, daqui para fora é Marrocos, certo? E a discussão toda tá aqui em volta dessa linha. O que tem nessa linha aqui? Aqui tem uma barreira. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tem uma cerca aqui. Uma cerca que impede esses migrantes africanos de acessarem a Espanha, certo? Aqui eu não vou conseguir ver ela, aqui é um barracão. Tem um vídeo, eu coloquei um vídeo aí para vocês para mostrar isso certinho. Que explica certinho esse conflito que existe aqui aqui em Melilla, assim como aqui em Ceuta. Ceuta é aqui, ó. Ceuta aqui, ó. Tá vendo a linha aqui, ó? Daqui para dentro é Espanha, daqui para fora é Marrocos.
Então o pessoal tenta acessar essas duas áreas que são Espanha e pedir o asilo. Só que aí tem um porém. Olha só a cerca que fizeram aí. Vocês estão vendo? Ah lá, as linhas que eu mostrei para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. La fronteira sur da Espanha, Vala de Melilla. Olha só aqui, Melilla, né? Vocês estão vendo esse preto aqui? Esse preto aqui é a barreira que tem aqui, essa cerca, ok? E aqui é Ceuta. Olha só aqui o território, né, da cidade. E então, daqui para dentro é a Espanha, ok? E aí, olha só o esquema da cerca. Para cá é o Marrocos e para cá é a Espanha. Eu tenho uma zona neutra aqui, certo? Neutral zona aqui, como ele colocou. E aí aqui ele mostra para vocês. Olha só a estrutura da cerca. 6 metros de altura. Malha antitrepa. Aqui tem uma malha, certo? E aqui no meio tem uma estrutura. Tem uma estrutura para impedir que o cara, a hora que ele, se ele conseguir pular aqui, que ele passe para cá, para essa cerca metálica. E aqui eu tenho uma outra cerca de 6 metros com arame farpado. O que acontece aqui? Um monte de gente acaba morrendo aqui, porque é tudo, a cerca é toda com arame farpado, é um arame cortante. Vocês já devem ter visto esse tipo de arame. Então, gente perde pé, morre esgotado, porque se corta ali. Vocês vão ver no vídeo o drama que é essa cerca de Melilla e Ceuta. Quer ver? Vamos ver se eu vejo umas fotos aqui. Só para vocês terem uma ideia. Tudo isso na tentativa do território espanhol impedir que os migrantes passem. Porque se o cara consegue entrar aqui... Essa é a cerca, pessoal. Olha lá. Ah, não, peraí. Cerca. Ceuta e Melilla. Deixa eu ver. Aqui, pessoal. Essa é a cerca. Olha lá, Ceuta e Melilla. Olha só, pra vocês verem, certo? Olha lá no meio, ó. Tá vendo? São duas cercas, na verdade. Então o cara aqui não passa, certo? Olha só aqui, ó. Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Olha o tipo do arame que tem aqui, ó. Aqui dentro dela. Vocês estão vendo? Então o cara que cai aqui, que entra aqui. Olha lá, ó. Então são duas cercas, ó. No meio eu tenho um arame ali, né? Então o cara, olha lá o pessoal tentando. Aqui os soldados lá dentro dela. Olha só os arames aqui, ó. Então o cara que entra aqui é um dos lugares de maior drama aí dessa migração, porque o pessoal tenta de toda forma. Vocês vão ver, o vídeo é 13 minutos, super bacana. Eu também não tinha conhecimento desse local aqui, certo? Então depois vocês deem uma olhada melhor lá no vídeo. E o que eu quero mostrar para vocês é Ceuta, isso mesmo, Cauã. Eu também achei que era Ceuta, é Ceuta. Ceuta e Melilla. Eles falam de outra Melilla, em espanhol eles falam de outra forma. E aí o que eu quero mostrar para vocês é essa atividade da pesquisa. Ativando a pesquisa aqui, ó. O continente africano é composto de 54 países, cada um com as suas devidas características econômica, social, cultural e etc. Eu já encerro, viu, pessoal? Sendo assim, escolha um desses países. Você pode usar o mapa do livro didático, página 226, e construa uma tabela, conforme você definir, contendo os seguintes itens de informações. Eu quero uma tabela, certo? Que contenha os seguintes itens: o nome do país, a capital, a extensão territorial em quilômetros quadrados, o idioma, a localização, a região, continente ou localização geográfica, certo? Ah, professor, escolhi o Egito. O Egito fica na África do Norte, de acordo com aquela região, ou fica no continente africano. Ok, certo? A população atual desse país, o país que o colonizou, informações de economia, eu quero PIB e PIB per capita, tudo que o país produz e tudo que o país produz dividido pela quantidade de habitantes. Indicadores sociais, eu quero IDH, qual que é o IDH desse país? E meio ambiente, eu quero saber
o tamanho das áreas protegidas, certo? Você pode consultar essas informações no seguinte site. Vocês vêm aqui e copiam esse link aqui, ó. Copia ele aqui, joga ele aqui, ó. Nesse link aqui vocês vão achar quase tudo isso que eu falei aqui, que eu perguntei. IBGE Países, não sei se vocês já viram, certo? É essa plataforma aqui. Vem aqui e coloca lá, Brasil, vamos supor. Vocês vão pôr o Brasil, porque o Brasil não está no continente africano. Entrou aqui, aqui vocês já têm algumas informações. Mais sobre o país. Aí aqui sim, vocês vão ter um enredo aí, que talvez aqui vocês achem alguma dessas informações que eu pedi ali, certo? E depois aqui eu tenho várias tabelas. Economia, indicadores sociais, meio ambiente, população, rede, saúde. Aí você vai vir aqui, opa, quero ver economia, professor. Economia total do PIB. Quero ver chegada de turistas. Quero ver gastos públicos com educação. Ele vai mostrar para você, opa, em 2015, então, 6,2% do PIB foi gasto com educação. Quero ver indicador social, professor. Vamos ver, quero ver população com acesso à água potável. Em 2020, 99,32. Vocês sempre peguem a última informação, certo? A mais atualizada, ok? Meio ambiente, professor. Quero ver produção de petróleo. Opa, produção de petróleo é de 2,87 barris por dia vezes 1000, certo? Em 2019. É isso que eu quero que vocês identifiquem lá, certo? Vocês podem usar essa plataforma. Professor, posso usar outra plataforma? Pode usar outra plataforma. Que esteja atualizada, tá certo? Vocês podem usar. E aí, observação. Caso você queira, além das informações supracitadas, a tabela pode conter mais informações que você julgar necessário. As tabelas deverão ser inseridas no Moodle em arquivos no formato JPEG ou PDF. Entrega até 24/9, certo? É só isso que eu preciso que vocês façam. Entendido, Cauã? Entendido, Letícia? Certo? Ok, então vou dispensar vocês. Obrigado pela atenção. Comuniquem os demais colegas de vocês que tem essas atividades aí para fazer, tá certo? Tem umas outras também para terminar, que eu prolonguei o prazo, aproveitei o feriado aí para vocês e prolonguei o prazo de algumas. E aí vocês deem uma olhada lá, que eu estou acompanhando, tá certo? Esse final de semana eu vou dar uma melhor olhada para ver como é que está o andamento dessas atividades, certo? Ok, então, pessoal, bom final de semana para vocês, bom descanso e até dia 24, no nosso próximo encontro. Até mais, hein?